vai ter uma entrevista muito especial aqui no nosso programa ao vivo. Já já eu vou conversar com a doutora Airana Ares, ela que é ortopedista. Na primeira vez que eu entrevistei a doutora Airana, uma coisa me chamou muita atenção. É uma mulher ortopedista. Eu acredito, viu, doutora, que aconteça muito isso assim, dos pacientes, quando chegam assim no seu consultório, te encontrarem, porque é mais comum os homens ortopedistas. Eu estou enganada ou não? Aqui em Teresina, aqui no nosso Piauí, por exemplo, tem você, né, Sim, sim. ortopedista, tem outra mulher? Tem a doutora Sara Portela. Doutora Sara A Portela. doutora Marina, até pouco tempo, também estava aqui. E nós temos residente também atualmente no serviço lá do Hospital de Getúlio Vargas. Então, são 3 mulheres. Atualmente atuando, só eu e Sara. Olha, tá vendo, gente? Então, o que eu falei para vocês realmente é muito interessante. Então, a nossa entrevista, ela tem um conteúdo realmente muito especial, até porque no nosso Instagram do programa, a gente recebeu muitas mensagens dos telespectadores em virtude aí do isolamento social, nesse período da pandemia causada aí pela Covid-19, as pessoas elas passaram a ficar a maior parte do tempo em casa, né? Sim. Então, de forma muitas vezes até sedentária. Então, diante de tudo isso, foi se observando que grande parte delas começou a sofrer com dores, principalmente nas regiões da coluna cervical e lombar. E aí a gente vai falar sobre esse assunto, lembrando que você que está em casa nos assistindo, pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 9411 7777. Aproveitar que a doutora Airana está aqui com a gente ao vivo, para ela já te responder e para te orientar também da melhor forma possível. Principalmente, eu falei da região da coluna cervical e lombar, né? A que a gente pode atribuir, doutora, tais queixas, hein? No teu consultório, você tem observado que tem aumentado o número de pacientes adoecidos da coluna? Sim, sim. Na verdade, a queixa de coluna, de dor na coluna, é uma queixa muito frequente, né? Cerca de 80% da população mundial vai sofrer de dores na coluna em algum momento da vida. Então, isso é uma estatística da própria OMS. E realmente, com a mudança do perfil, com essa questão do coronavírus, com o fique em casa, as pessoas elas mudaram muito o estilo não só de vida, como estilo de trabalho. Houve toda uma mudança, né? Então, você deu um gancho inicial muito importante sobre a questão do sedentarismo, mas existem outras questões associadas também, má postura, o próprio estresse que o fato de você estar vivendo essa situação de pandemia gera um pouco mais de dor na coluna também, né? Então, assim, são vários fatores que levam a isso, os fatores básicos, no caso das mulheres, salto, uso de bolsas muito pesadas, as próprias mães, né? Às vezes a mãe usa uma bolsa de bebê muito pesada de um lado só, o ideal seria que ela usasse uma bolsinha mais dividida, uma mochila, né? Com a alça acolchoada. Então são os fatores realmente mais importantes. E eu acho importante falar também da questão do home office, né? A gente teve uma mudança no perfil de trabalho, né? O perfil social mudou completamente e as pessoas hoje trabalham muito em casa. Não sei se os telespectadores sabem, mas eu costumo perguntar para os meus pacientes, principalmente que chegam com dor na coluna cervical, vocês sabem quanto pesa a cabeça de vocês? Aí eles dizem assim, não sei, doutora, por que você está me perguntando isso? Não, é porque eles chegam com cervicalgia, às vezes é uma pessoa que passa o dia inteiro em telefone, então pesa em média 6 quilos, né? E à medida que você inclina a cabeça para usar o celular, esse peso vai aumentando. Digamos que eu aumento 15 graus aqui para usar. Ninguém usa o celular olhando assim, né? Na posição de 0 graus. Quando você inclina em 15 graus, você já leva um peso, distribui uma carga para a coluna em cerca de 12 quilos. Então, existe uma proporção que às vezes as pessoas não entendem. Ou seja, o home office, né, ele tem sido também, assim, responsável pela maior queixa de pacientes. Eu digo isso, doutora, porque impressionante o número de mensagens que a gente recebeu no IG do programa Canal Saúde, de pessoas falando justamente sobre isso, porque tem muitas pessoas que passaram a trabalhar em home office, em casa, né? Tem muitas pessoas que agora que estão voltando a trabalhar aos poucos no nosso novo normal, mas a postura realmente, essa forma de você estar trabalhando em casa, eu acredito também, doutora, que o fato da gente estar em casa, relaxado, e aí a gente sabe que não está dentro de uma empresa, ocasione também, né, esse jeito diferenciado de estar trabalhando, e isso também piora a situação. Piora, porque o que acontece? Dentro da empresa, do nosso local de trabalho, a gente tem toda uma ergonomia. Então, existe uma cadeira adequada, uma mesa de mais ou menos 70 centímetros de altura, uma cadeira que vai estar lá entre 45 e 57. Então,
existe uma ergonomia básica. E hoje em dia, com essa questão de trabalhar em casa, as pessoas acabam utilizando o sofá, né, como local de utilizar computadores, a mesinha da sala sem uma cadeira adequada, sem altura adequada para as pernas, entendeu? O cotovelo, eu recebi alguns pacientes também com cervicalgia, porque existe aquela cervicobraquialgia, que é a dor que é causada pela hérnia cervical, mas que na verdade às vezes estavam com a tendinite do punho, uma tendinite do cotovelo por causa da posição inadequada na hora de apoiar os cotovelos trabalhando em home office. Então existem várias vertentes, né, que têm acontecido com esse novo normal. No que diz Outra respeito coisa que às eu dores. observo também, doutora, é a questão do uso exagerado do celular. Isso é uma doença crônica, né? Hoje eu acho assim, você vê às vezes criancinha entra no consultório com o pai, com a mãe, tá lá todo tempo todo jogando, ou vendo alguma coisa de vídeo. Isso é crônico. E eu falei inicialmente a questão do peso da cabeça. Nossa cabeça pesa 6 quilos. Se você usasse o celular assim, ela já estava distribuindo 6 quilos para a coluna cervical e assim por diante. À medida que você inclina, você pode chegar a um peso de transmissão até 20 quilos na coluna. Então, assim, isso tem um impacto muito importante nos discos intervertebrais, nas facetas articulares. A má postura que isso gera tem um impacto a longo prazo, né? Isso é fato. A gente sabe que, na verdade, a doença discal, o maior fator causal da doença do disco, as hérnias, as discopatias, na verdade é a genética. Mas, se você acaba contribuindo com o sedentarismo, com o tabagismo, a má postura, isso tudo vai agregando como fator ruim, né? E essas dores, inclusive, elas podem até evoluir para algo bem pior. Podem evoluir sim. Se você tem o mais comum, né, que é o maior temor da sociedade, a questão das hérnias de disco. Se você tem ali, principalmente um paciente jovem, você tem um disco que já tem uma predisposição genética, você tem um paciente com uma predisposição, um disco que tem alguma fragilidade em parede, ele pode, dependendo dessa ergonomia inadequada, você pode evoluir com uma ruptura e a formação daquela hérnia de disco, sim, que pode comprimir nervo, que pode causar dor localizada e pode trazer muitos transtornos para o paciente. Explicando um pouquinho para quem está em casa assistindo aí o nosso programa, você trouxe uma maquetezinha, né? Aí é de uma coluna, né? De uma coluna, na forma real dela. A gente até costuma mostrar, porque às vezes o paciente ele chega para a gente, doutora, mas eu tenho lordose, o meu problema é porque eu tenho uma lordose, eu tenho uma cifose. Na verdade, gente, a nossa coluna ela tem curvaturas fisiológicas, né? São curvaturas normais. A gente tem uma lordose cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. Então, quando a gente fala de ergonomia, é o respeito que a gente tem que ter a essas curvas fisiológicas. No momento que você desrespeita isso, existe uma sobrecarga nessa estrutura que a gente chama de disco intervertebral. Então, isso tudo está interligado, né? Tanto o disco como a faceta articular, quanto a própria musculatura. Na verdade, a contratura muscular é um dos grandes vilões também para tentar manter um equilíbrio postural. O músculo vai lá, o corpo como uma estrutura muito bem criada, ele vai lá e acaba gerando várias contraturas que causam a dor, que às vezes pode ser confundida com uma coisa bem mais séria. Né? A dor, na verdade, é um atrito dessas partes? A dor, se você tem um disco intervertebral desidratado, né, que o pessoal diz assim, desgastado, na verdade existe uma desidratação do disco intervertebral. Existe a dor que pode ser causada pela discopatia, que a gente chama de discogênica, e existe a dor causada pelo próprio desgaste a longo prazo das articulações facetárias. Tentando estabilizar essas estruturas, o músculo vai lá, tenta contrair e acaba fazendo aquelas nódulos dolorosos que a gente às vezes encontra em consultório. Né? Como é que a gente faz para corrigir essa postura e melhorar isso, hein? Primeiro, eu falo sempre para os meus pacientes que tem que haver uma preocupação medular do próprio paciente. Ele tem que estar sempre se preocupando com a boa postura. Aquela história do peito para fora e barriga para dentro, não tem isso. Está sentado numa cadeira, tem que ter um apoio para a sua lombar. Ela tem que estar apoiada, não pode ficar muito tempo sentado. A média de tempo recomendada é de 1 hora. Né? Você tem que levantar depois de 1 hora quando você estiver em qualquer trabalho. Se alonga, vai lá, toma água, volta. Então, tem pacientes meus que chegam dizendo que ficam 3, 4 horas sentados direto. Isso não é correto, né? Então, assim, tem que se preocupar com a questão postural, tem que se alongar. Existem terapias específicas para correção disso, que são quem domina essa área realmente são os fisioterapeutas, que são as terapias chamadas RPG, que são terapias de reeducação postural. O próprio Pilates, que ele oferece durante a prática muitos exercícios de alongamento, de fortalecimento de estruturas fundamentais, que a gente costuma falar, que é o core, né, musculatura do abdômen, da paravertebral lombar, e alongamento dos isquiotibiais, são os músculos atrás da coxa. Então, existem esses profissionais que ajudam a gente. E nos casos mais agudos, que são as pessoas que chegam com muita dor, analgesia, sob recomendação médica, às vezes algum colete por tempo limitado, porque a gente fala assim,
O sedentarismo é ruim, o sedentarismo realmente leva a mais distrofia muscular, a diminuição do tônus da musculatura, então você acaba tendo menor equilíbrio muscular também, melhor equilíbrio postural. Então, esses fatores todos têm que estar muito bem interligados, muito certinhos, para que a gente evite ter episódios na coluna, porque isso já vai acontecer naturalmente, pelo menos 80% da população. Vai ter esse problema, não tem jeito. Pelo menos 80% da população vai chegar uma hora na vida que vai sentir. Costuma-se dizer que a dor na coluna, a doença da coluna, é a segunda doença crônica mais frequente depois da hipertensão arterial, entendeu? Sim. Então, assim, é uma situação preocupante, daí a importância de você realmente se precaver, se prevenir, tendo hábitos de vida saudáveis, não fumar, fazer atividade física, beber líquidos, né, beber bastante água e se preocupar, obviamente, com a ergonomia. Sim. Outra coisa, doutora, que eu observo muito e que eu vejo muito no dia a dia, eu já sempre passo por isso, é fazer atividade física. Muita gente também, em meio a essa pandemia da Covid-19, passou a ficar em casa porque a gente teve que viver uma nova vida, né? Então, assim, a gente passou a ter uma vida diferente do que a gente tinha. Então, muitas pessoas tinham, inclusive, aquele hábito de ir para academia, de fazer os seus exercícios, e muitas pessoas tiveram que mudar esse hábito e, inclusive, fazer exercícios em casa. E muitas pessoas, inclusive, fazendo exercícios de forma errada, o que prejudica também. Muito, muito. É a questão da ergonomia. Eu costumo falar que, às vezes, algumas pessoas elas já me procuraram também, colocaram vídeos na internet, vão seguindo meio que sem um protocolo, sem uma programação correta, o que o cara está ensinando, mas o perfil daquele educador físico, daquele profissional que está lá na televisão te passando uma coisa, as pessoas não vão ser todas iguais. Então, existe um tempo, existe uma carga adequada, existe um tempo que você vai de adaptação durante o início da atividade física, então não dá para você querer ir com tudo, porque você vai, obviamente, se lesionar, né? Existem muitas lesões que podem ser causadas também, não só na prática que está acontecendo hoje em casa, que houve mais há algum período atrás, mas até nas próprias academias mesmo, pessoas com invencionismos, né? Exercícios né? Acho que até o pessoal da educação física está mais apropriado para falar disso do que eu, mas eu, que gosto de musculação, gosto de atividade física, eu costumo ver algumas coisas que realmente são fora do padrão, né? E as pessoas elas devem ter muito cuidado, inclusive com o que elas acessam, com o que elas veem. Eu sempre falo isso, viu, doutora Airana, porque assim, cada profissional estudou para atuar naquela área, certo? Então, assim, não adianta você querer fazer a dieta do vizinho ou aquela dieta que você viu na internet ou porque uma pessoa fez e você achar que vai ser a mesma coisa. A mesma coisa com relação à atividade física, a mesma coisa é com relação a um tratamento de saúde. Você tem que ter muito cuidado, porque assim, cada um de nós somos totalmente diferentes. A carga dela é totalmente diferente da minha. Então, aquilo que você acha que vai ser uma solução para você, porque fazer atividade física faz bem para a nossa saúde, isso é certeza. Mas aquela atividade física que você está fazendo e que não é uma atividade física recomendada para você, ela na verdade pode trazer um problema muito mais grave. Pode ser danoso, né, doutora? Exatamente. Cada pessoa é individual. Tem um metabolismo diferente, tem um gasto calórico diferente, tem um nível de atividade diária diferente. Então, a dieta, como você falou, a dieta do vizinho não vai servir para todo mundo, entendeu? A dieta das famosas não vai servir para mim. Então, tem que haver realmente uma preocupação na procura de bons profissionais, profissionais que tenham certificados, que sejam bem formados, né? Então, eu acho que hoje, mais que nunca, as pessoas têm muito acesso à informação. Então, é inconcebível você chegar a tal ponto de não haver uma pesquisa antes de começar qualquer que seja o tratamento, qualquer que seja a dieta e qualquer que seja a atividade física. Com certeza, prevenir é sempre a melhor solução, prevenir né, doutora? é a melhor solução, principalmente na coluna. Principalmente na coluna. Olha, muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos aqui com a doutora Airana Aires, ortopedista, e a gente fica muito feliz em poder trazer um assunto que foi tão discutido, um assunto que vocês pediram tanto para a gente falar aqui no nosso programa e poder trazer aí as informações corretas para quem está em casa. Como consideração final, doutora Airana, o que você deixa de dica para quem está assistindo o canal Saúde Agora? Então, a primeira coisa, se preocupar sempre com a questão da postura, ergonomia, praticar atividade física de maneira regular com um profissional que seja um profissional habilitado,
sem invencionismo, procurar um bom nutricionista, tentar saber que o corpo da gente tem um limite e que cada pessoa é individual. Não dá para você querer fazer, se cobrar pelo tempo que perdeu, ou porque está estressado, ou porque quer atingir uma meta dentro de curto período de tempo. Então, a prevenção é a melhor forma de você tratar possíveis dores na coluna e possíveis distúrbios de qualquer natureza. Com certeza. E se você está passando por isso, procure um médico, né? Procure um ortopedista para você poder ficar bem. Inclusive, para você aí que está querendo iniciar uma nova vida, né? Em meio a fazer atividade física, né? Uma pessoa que quer aí começar um novo ciclo de vida, é ideal também você procurar um ortopedista para que ele possa lhe orientar, para você procurar um educador físico. Uma equipe multidisciplinar é importante, né, doutora? Fundamental, é fundamental. E eu acho até que a exigência hoje ainda é pequena diante de algumas situações, por mais que às vezes as pessoas achem bobagem, às vezes faz alguns exames relacionados mais à parte clínica, mas a gente percebe que a procura realmente para o início das atividades físicas pelo ortopedista, ela é muito pequena, né? E às vezes o cara está com uma dor, o paciente está com uma dor já de longo prazo, é uma coisa que pode, a gente tem que saber que algumas doenças da coluna, elas podem piorar também com a atividade física, se você já tiver alguma doença não diagnosticada, então é importante passar sempre consulta ortopédica antes de iniciar a prática de atividade física. E é a melhor coisa, viu, gente? É a primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, quando você quer realmente iniciar uma nova fase de vida e começar aí a fazer atividade física. Obrigada, doutora Airana. Eu que agradeço, Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa Canal Saúde.